Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Centro Desportivo. No programa desta semana, começamos pela Primeira Liga, onde o Tondela perdeu por 1-0 na deslocação ao reduto do Farense. Na Segunda Liga, o Académico de Viseu também perdeu por 2-1 com o Oliveirense e adiou as contas da manutenção para a última jornada do campeonato. Na segunda jornada da fase de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, o Ferreira de Aves voltou a vencer, desta vez o Rezende, e cimentou a liderança no primeiro lugar. E fechamos este programa com o futsal, onde o Viseu 2001 perdeu por 2-1 na deslocação à casa do Fundão e por isso está fora do play-off de campeão. Renato, Carlos, desta vez com o Renato, que da última vez não pôde estar aqui connosco no programa. Sejam bem-vindos os dois. E começava então por este programa por falar sobre a derrota do Tondela na deslocação a Faro. Uma derrota por 1-0, um gol de penalti já quase em cima do minuto 80. Carlos, começava por lhe perguntar que marca é que fica deste jogo? Um jogo onde o treinador do Tondela, no final, acredita que a vitória não deveria ter caído para o lado do Farense, mas sim para o lado do Tondela, que diz ter feito mais no jogo para vencer. Sim, como tínhamos falado antes, era um jogo em que o Tondela nada tinha a perder e a pressão estaria toda do lado de Farense. E no fundo, da forma como o jogo decorreu, isso ficou provado. É verdade que o Tondela não merecia ter saído com 0 pontos, mas o futebol é isto, a eficácia. O Farense já fez bem melhor, já teve jogos muito mais bem conseguidos. Mas a necessidade dos pontos e a vontade de querer ganhar retirou alguma qualidade, mas deu a crença, a raça. E depois, pronto, num lance que é uma grande penalidade, acaba por decidir o jogo. Mas sabe a pouco, sem qualquer dúvida, é muito pouco até o resultado e os 0 pontos, porque o Tondela naturalmente merecia bem mais do que conseguiu. Um Tondela que certamente, e também como o treinador disse na antevisão ao encontro, partia para este jogo com o objetivo de pontuar para assim bater os recordes do clube na Primeira Liga. Renato, e eu perguntava-lhe mesmo isso, temos aqui um Tondela no 12º lugar com 36 pontos, manutenção já assegurada. Nestas últimas 2 jornadas, nesta conferência e na próxima com o Passos Ferreira, à procura de pontuar para bater esses mesmos recordes da melhor pontuação de sempre na Primeira Liga. O que é que o Renato espera do próximo jogo contra o Passos de Ferreira? Um jogo que tem uma particularidade que ainda vamos ter que falar dela hoje. É assim, temos que ser francos, o Tondela já tem os seus objetivos definidos. É sempre muito importante, de facto, para o treinador estabelecer novos objetivos e estabelecer novos handicaps. Agora, sabemos que o Passos de Ferreira vem de uma derrota e sabemos que obviamente também pretende vencer, mas acredito que o Tondela possa criar a surpresa e que este fator motivacional de querer marcar ainda mais esta época, com esse fator histórico de ter a melhor pontuação possível, pode ser um fator decisivo para os pupilos se motivarem e para procurarem esse resultado. Antes de avançarmos para a Segunda Liga, e lá está relacionado com o Tondela e com a última jornada que vai ter em casa frente ao Passos de Ferreira, é imprescindível falar desta situação, da notícia que hoje foi avançada, de que, ao contrário daquilo que tinha sido anunciado, afinal o jogo frente ao Passos de Ferreira não vai ter público nas bancadas. E vou fazer a mesma pergunta aos dois, começo se calhar pelo Carlos, e perguntava-lhe como é que vê esta decisão, este recuar nesta decisão de não deixarem haver público nas bancadas na última jornada. Olha, eu de facto também vi a notícia, não a li ainda, porque não tive tempo, mas para mim há 2 possibilidades. Ou de facto houve algo que fez com que dessem um passo atrás por uma questão de saúde pública, ou saberem que não havia equipas que em jogos decisivos iriam ter público e outras que não tiveram. Teria sido mais justo se nas últimas 2 jornadas isso fosse possível. E então sim, cada uma das equipas teria a possibilidade de ter público no seu estádio. Agora, guardando isto para a última jornada, só os que tiveram ou não a sorte de jogar o último jogo em casa que poderiam ter público. Não sei se foi esse o motivo. Como lhe digo, foi hoje que foi tomada essa decisão, num passo atrás,
havia muita crítica também nesse sentido, de uns poderem ter público e outros não. Não sei se o motivo teria sido esse, ou se teria a ver com alguma possibilidade de haver algum agravamento na situação que estamos a viver. Agora, se me perguntar, é mais justo não haver, porque a ter que haver teria que ser, os clubes teriam que ter passado todos pela mesma situação, o que não aconteceria, porque, e volto a repetir, só os clubes que agora jogariam na última jornada em casa é que poderiam ter público. Renato, faço-lhe a mesma pergunta a si e só acrescentar aqui um ponto também de algum interesse neste tipo de discussão, que é o facto da final da Champions League ser discutida aqui em Portugal, no Porto, nomeadamente, com a possibilidade de ter adeptos nas bancadas. É sempre bastante discutível. O contexto pandémico não está para já seguro. Sabemos que os números voltaram a crescer ligeiramente e é muito difícil estar a discutir se é bem feito, se é mal feito. Tivemos já jogos da seleção portuguesa com público, vamos ter a final da Champions com público, os jogos da Liga não vão ter público. É sempre muito difícil compreender, muito difícil discutir este assunto, é sempre tudo objetivo e tudo aquilo que uma pessoa possa dizer pode, por vezes, também jogar contra nós, porque pode ser uma boa decisão não haver público, pode ser efetivamente uma boa decisão, mas é sempre difícil de aceitar quando, por vezes, nos deparamos com alguns contextos e algumas situações onde algumas situações não são respeitadas e é sempre difícil de compreender. Vamos fazer mais este esforço para que esta fase possa ser ultrapassada, para que efetivamente chegue o final do campeonato, se passe o verão e que a próxima época possa ser encarada já de uma outra forma e com outra expectativa e com outro ânimo. E eu perguntava então avançamos então aqui para a segunda Liga, onde também o Académico de Viseu não foi feliz este fim de semana, perdeu por 2-1 na deslocação à casa do Oliveirense e acabou por desperdiçar nova oportunidade para assegurar já a manutenção e partir descansado para aquela que é a última jornada. Carlos, eu perguntava-lhe uma análise ao jogo, como é certo, mas um olhar também àquilo que é a reta final de campeonato do Académico de Viseu, que continua a depender apenas de si para assegurar a manutenção na segunda Liga, com uma vitória frente ao Covilhã na última jornada, e está ainda aqui também dependente, certamente, de resultados, do resultado, neste caso do jogo, do Vila Franquense com a Académica, que vai ter que ser repetido. Eu pergunto-lhe, qual é a análise que faz este jogo e, ao mesmo tempo, que perspectivas para esta reta final de campeonato, uma vez que o Académico de Viseu já anda aqui um bocadinho quase de calculadora na mão? É verdade, temos andado jornada a jornada a pensar que irá ser resolvido o problema. Pronto, não tem corrido dessa forma. É verdade que o Académico acaba por perder numa grande penalidade, sempre discutível. Mas é algo que é muito importante, continuar a depender dele, e depende do último jogo perante o adversário que já garantiu a manutenção. Se será melhor ou pior, não sei, porque é uma equipa que vem jogar de forma tranquila, sem qualquer tipo de pressão, mas também me parece que, não ganhando, em função de uma conjugação de resultados, poderá já ter, com a pontuação atual, poderia garantir a manutenção. Tudo depende também dos resultados dos adversários. Agora, nós acreditamos que irá conseguir ganhar, e de uma vez por todas, e porque já não vai haver mais oportunidade, termina na próxima jornada, o Académico vai conseguir os seus objetivos. Se vai ser com um grau de dificuldade elevado, sim, já há muito tempo que a ideia passava por aí, e quando houve as alterações dos treinadores, sempre foi por motivos das coisas não estarem bem e do Académico não sair do fundo da tabela. E também sabemos que a equipa que está no fundo da tabela e não conseguir 3 vitórias consecutivas dificilmente sai. Pode andar ali, vai acima, vai abaixo. E o que faltou, de facto, ao Académico foi um conjunto de 2 ou 3 jogos, ou 4 vitórias consecutivas e dava o salto. E basta olhar para o cimo da tabela e ver o caso do Arouca, uma equipa que estava longe da subida e com 8 vitórias consecutivas conseguiu chegar à última jornada com todas as condições para poder subir divisão. Mas eu acredito que
que vão continuar a ser uma equipa com raça, com atitude, com vontade e que irá conseguir o objetivo. Agora, que não vai ser fácil, não, mas há algo que nos dá alguma tranquilidade dentro da intranquilidade que se vive, que é depender de si, e isso é muito importante numa fase dessas. Há outros clubes que não dependem deles e então aí sim seria de estar muito mais preocupado. Antes de avançar, ou neste caso de passar a palavra aqui ao Renato, contextualizar aqui um bocadinho aquilo que é a tabela classificativa. O Académico de Viseu está no 14º lugar com 33 pontos. Varzim e Vilafranquense estão em zona de descida, ambos com 30 pontos, se bem que o Vilafranquense tem ainda o tal jogo com a Académica de Coimbra para ser jogado a meio desta semana, um jogo que vai ter que ser repetido. E logo a seguir, estes dois lugares de promoção, está a Oliveirense com 31 pontos e o Porto B com 32, antes do Académico. E eu pergunto-lhe, Renato, se os jogos da última jornada, neste caso um Porto B a deslocar-se à casa do Benfica, o Oliveirense a jogar com o Varzim, aqui duas equipas que ainda lutam pela manutenção, e o Vilafranquense a ter uma deslocação difícil também à casa do Vizela, se são fatores que jogam a favor do Académico de Viseu e para além da tranquilidade de depender apenas de si, se ainda dá um bocadinho mais de comodidade aqui ao Académico de Viseu para esta última jornada? Eu acho que não há tranquilidade e acho que não há comodidade, sinceramente. O Carlos falou e disse que, e é verdade, o Covilhã já tem a manutenção, mas isso não retira a responsabilidade nem retira aquilo que é a missão. A missão tem que ser só uma, que é vencer e acabar com todas as dúvidas. Eu acho que o conjunto tem assumido essa responsabilidade. Acho que destas últimas jornadas tem-se visto exatamente essa situação e eu acredito que o Académico de Viseu possa ser feliz nesta última jornada, vencendo o Covilhã e acabando com todas as dúvidas. Não pensar nos outros campos, não pensar nos resultados que podem efetivamente acontecer, concentrar-se na sua missão. E a sua missão é ganhar o seu jogo. E se isso acontecer, acredito que não é preciso fazer contas, não é preciso pensar, nem perguntar como é que ficou, como é que não ficou, é ganhar o seu jogo e acabar com todas as dúvidas. Esta é a premissa principal e é neste foco que eles têm que trabalhar e é aqui que eles têm que estar, obviamente, focados. A uma jornada do final, o Académico de Viseu continua apenas então a depender apenas de si para assegurar a manutenção, joga com o Covilhã em casa, neste caso no Estádio Municipal de Aveiro, aquela jornada que é a derradeira jornada, a jornada decisiva, chamemos-lhe assim, e pronto, esperemos então que o Académico de Viseu consiga a tão desejada manutenção. Pelos campeonatos distritais, o fim de semana correu de feição ao Ferreira de Aves, que lidera a fase de campeão e venceu na recepção ao Rezende por 2-1. Carlos, a minha primeira pergunta aqui vai, antes de tocarmos se calhar no jogo de maior surpresa e de maior destaque deste fim de semana, que foi a vitória do Penalva do Castelo, que partiu para esta jornada como último classificado e recebeu e venceu o Sinfãs por 2-1, que era segundo classificado. Mas começar aqui pela parte de cima da tabela, que é o Ferreira de Aves vence por 2-1 o Rezende, aproveita o tal deslize do Sinfãs, mas pronto, continua sempre com o Lamelas aqui à perna, que venceu o Oliveira de Frades por 2-1. Sim, o Ferreira de Aves deu um passo gigante em relação ao Sinfãs, também pelo resultado que o Sinfãs não conseguiu fazer, porque perdeu em Penalva e numa primeira parte em que teve tudo para poder ganhar o jogo, mas depois numa segunda que de facto deixou que as coisas corressem e o Penalva acabou por ganhar mesmo a terminar o jogo. Isto está numa luta a dois, parece-me a mim, porque cada vez há menos jornadas para disputar, cada vez há menos possibilidades de recuperar pontos e neste momento, no meu ponto de vista, a luta continuará a ser entre o Ferreira de Aves e o Lamelas, porque todos os outros já estão a uma pontuação demasiado distante para as jornadas que faltam. Mas, no fundo, não há grandes surpresas no sentido de Ferreira de Aves não ser o líder, porque sempre o foi, e até com a alteração do quadro competitivo foi a equipa a quem retiraram mais pontos, que foi, no meu ponto de vista, até a mais prejudicada em relação a isso. Ganhou a primeira jornada num confronto direto, em que o Lamelas podia ter ultrapassado o Ferreira de Aves e não o conseguiu aumentar a distância,
e agora de um candidato e de um concorrente direto que o Sinfãs conseguiu alargar para uma vantagem confortável. Sabemos que bastam 2 jogos para as coisas se transformarem, mas quem tem visto o percurso do Ferreira Daves é uma equipa que ainda não perdeu neste campeonato e que tem demonstrado uma equipa extremamente competitiva e com muita qualidade. E se tudo correr dentro da normalidade que tem vindo a decorrer o campeonato, e a normalidade tem a ver com o conjunto de resultados que as equipas vêm vindo a fazer e não com outras áreas que não sejam essas. O Ferreira Daves vai ser e continua a ser o grande candidato ao primeiro lugar. Renato, eu assim gostava de lhe perguntar, uma pessoa quando olha para esta tabela classificativa, 8 equipas apenas, é difícil falar aqui em últimos classificados, lá está, como é o caso do Penalva do Castelo, que partiu para esta jornada como último classificado e venceu o Sinfãs. Eu pergunto-lhe aqui, é um bocadinho difícil falar em equipas mais fracas ou mais fortes, no sentido em que aqui estão os 8 melhores da fase regular, ou seja, não está, por exemplo, aqui o último classificado, o 16º classificado da fase regular. Portanto, aqui o nível competitivo é muito grande e um pequeno deslize pode mudar aqui o rumo desta fase de campeão. Aqui ninguém pode ser menosprezado. Passa essencialmente por aí, ter a humildade suficiente para reconhecer que todas as equipas são competitivas e que todas têm o seu valor. E que não são os nomes que efetivamente jogam, não é o poderio que poderá aqui sobressair, tem que ser dentro do campo. E é dentro do campo que os jogos têm que ser ganhos e é dentro do campo que os jogos são disputados. E esse é o principal fator. Estão as 8 melhores, estão as 8 equipas mais competitivas e qualquer uma pode vencer. Logo, tem que haver muita seriedade e muito foco naquilo que é o cumprimento dos seus objetivos e aquilo que é a parte estratégica que é abordada para o jogo. Antes de avançarmos então aqui para o futsal, dar só conta para quem nos vê e para quem nos ouve da tabela classificativa da fase de campeão da Divisão de Honra, onde o Ferreira Daves lidera então com 28 pontos, seguido o Lamelas com 23. Em terceiro, o Sinfãs fica com os 20 pontos com que entrou para esta jornada. O Carvalhais, que venceu o Sátão por 1-0, encurtou distâncias e está agora com 18 pontos no quarto lugar. O Sátão também está no quinto lugar com os mesmos 18 pontos que o Carvalhais. Rezende em sexto com 17. O Penalva do Castelo com 15 em sétimo e o Oliveira de Frades, depois desta derrota, acabou por cair para o oitavo lugar com 14 pontos. Fechamos então o programa com o futsal, onde a época acabou por terminar para o Viseu 2001, que não conseguiu vencer o Fundão no segundo jogo e levar a eliminatória dos quartos de final do Play-off de campeão para um terceiro jogo pelo menos. E Renato, eu perguntava-lhe, o que certamente conta no meio disto tudo e para além deste resultado e deste jogo é a imagem que o Viseu deixou tanto neste jogo como ao longo de toda a temporada. Exatamente. Uma imagem fantástica, um percurso notável e uma época que fica escrita, adourado naquele que é o melhor livro, aquilo que irá ficar e irá perpetuar durante algum tempo relativamente àquilo que foi o sucesso recente do Viseu. Muito importante destacar o trabalho que foi feito, muito importante avaliar e perceber aquilo que de bom se fez, muito importante também identificar onde se errou e por que motivo se errou, para que na próxima época isto não seja obra do acaso, possa consolidar este trabalho e se possa projetar um futuro ainda mais risonho e mais promissor, porque se o Viseu 2001, esta época, conseguiu terminar em sexto lugar, que foi um lugar fantástico, absolutamente fantástico, é muito importante que a próxima época possa ter uma projeção semelhante ou ainda melhor e que possam entrar nesta fase decisiva um pouquinho mais fortes. Passa essencialmente por aí. Agora, obviamente que não se pode beliscar, temos que dar os parabéns e esperar que na próxima época possam ter um desempenho semelhante. Vai ser muito positivo, com certeza, se assim for. Carlos, não tanto olhar aqui para trás, tanto para este jogo como para a época, mas sim olhar aqui um bocadinho mais para o futuro, mais aquilo que são as perspectivas para o futuro. Um Viseu 2001 que esta temporada mexeu muito na equipa. Eu pergunto-lhe agora, é tempo de preparar certamente a próxima temporada e inclusive o Mr. Paulo Fernandes disse isso na Rádio Jornal do Centro, que agora era tempo de recarregar baterias e começar já a preparar a próxima temporada. Eu pergunto-lhe, depois de uma época tão boa, costuma-se dizer que a equipa que ganha não se mexe. É aqui um bocadinho o caso de tentar assegurar aqui alguns pilares da equipa e depois reforçar certamente posições um bocadinho mais debilitadas?
Sim, claro que sim. Primeiro de tudo, dizer que é uma época fantástica e não foi por agora não se conseguir ultrapassar este adversário que vai beliscar, seja o que for, em relação ao que foi feito. Em relação ao futuro, não vou entrar em pormenores. Aquilo que eu, como alguém que está de fora e vai observando o que se tem passado, é que o Viseu 2001, cada ano que passa, é uma equipa mais competente, mais competitiva. E a esperança que nos deixa que, com toda a certeza, e se a estrutura se mantiver, e na estrutura falo na equipa técnica, nos jogadores mais importantes continuarem, nós com toda a certeza vamos ter no próximo ano uma equipa mais forte, mais competitiva e que de uma vez por todas se consiga afirmar num patamar do nível que conseguiu este ano, porque o interior merece, Viseu merece. Viseu tem que ser de primeira em tudo, é no futsal, é no futebol, seja no que for, é uma cidade que merece estar no alto nível em tudo. Eu como alguém que não está muito ligado ao futsal, mas que acompanha a modalidade e a evolução deste clube, fico com a sensação clara e inequívoca que para o ano vai continuar a ser uma equipa muito competitiva e com toda a certeza, até pelas pessoas que têm à frente, que têm ambição, querem um bocadinho mais. Isso, e o sonhar não paga imposto, e por que não? Porque é algo que está consolidado, tem uma estrutura forte e nós sabemos que para dar um passo acima é preciso estarmos seguros naquilo que estamos a fazer. Eu acredito e sei que vais preparado para desafios ainda maiores e também, de uma vez por todas, tanto a nível de patrocínio como tudo que envolve este clube, está na hora de cada vez mais haver uma aproximação das pessoas, porque de facto o que se tem passado no futsal em Viseu é algo de extraordinário, no meu ponto de vista. Antes de terminar este programa, recordar só que o Viseu 2001 terminou a fase regular num 6º lugar, conseguiu um apuramento inédito para o play-off de campeão, onde estavam, por exemplo, Benfica e Sporting, de 2 colossos europeus, e também um apuramento inédito para a Taça da Liga de Futsal, onde só os 8 melhores tiveram a oportunidade de estar. Carlos e Renato, muito obrigado aos dois por estarem presentes em mais um programa. Quanto a si em casa, continua a ver-nos e até ao próximo Centro Desportivo.